Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um tutorial de exercícios resolvidos e nós vamos resolver um exercício agora sobre laços de repetição, que vamos resolver ele utilizando as estruturas de laço de repetição. O exercício é o 1080 maior e posição. Aqui vocês podem observar que o assunto dele é sobre repetição. Lendo o problema, leia 100 valores inteiros, apresente então o maior valor lido e posição dentre os 100 valores lidos. O arquivo de entrada ele contém 100 números inteiros, positivos e distintos. Então, o problema já diz aqui que não vai ter valores repetidos e que os números são números todos inteiros e positivos. Nós não vamos ter números negativos como entrada. A saída apresente o maior valor lido e a posição de entrada, conforme exemplo abaixo. Então, aqui temos os 100 valores, são valores distintos, não vai ter valores repetidos. Além disso, todos os valores são valores positivos. Depois de ler todos os valores, o seu programa deve dar como saída o maior valor e qual é a posição que ele se encontra. Neste caso do exemplo, a posição ele é o quarto. Primeiro, segundo, terceiro é o quarto elemento. E você imprime o valor e imprime a posição dele. Então vamos para o NetBeans desenvolver o programa que vai resolver esse problema. O nome do projeto eu vou pôr maior, menor, ou maior, posição. Abrir o código-fonte. Bem, então nós precisamos, primeiro, de uma variável onde eu vou ler esse valor. E ela é uma variável do tipo inteiro. Isso dá no problema. Então, eu vou chamar de número. Eu vou precisar também de uma variável onde eu vou armazenar o maior valor. Eu vou chamar essa variável de maior. Eu vou precisar de uma outra variável que eu vou guardar a posição. Então, vou chamar de posição e também é do tipo inteiro. Por enquanto, são essas variáveis. Eu vou precisar de uma variável i, que vai ser o índice do meu loop quando eu estiver utilizando a estrutura de repetição. Então, vou declarar um i aqui. Eu poderia declarar, como todas elas são do tipo inteiro, eu poderia declarar numa única linha, até para economizar espaço, separando por vírgula. Poderia ser assim também. Bem, nós vamos fazer a estrutura de repetição. Eu vou utilizar o for. Por que eu vou utilizar o for? Porque eu já sei, a gente sempre utiliza o for quando a gente sabe de antemão quantos loops eu vou precisar fazer. O meu problema já diz que são 100 números que eu vou precisar ler. Então, eu já sei que esse loop vai repetir 100 vezes. Então, eu posso utilizar a estrutura de repetição for. O i vai começar em 1. Por que em 1? Porque o i ele vai estar contando a posição do número. O primeiro número vai ser a primeira posição. Esse loop vai se repetir enquanto o i for menor igual a 100. E a cada loop ele vai incrementar 1 a mais. Então, ele começa em 1. A primeira vez, o primeiro loop vai contar como se fosse 1. Ele vai incrementar cada vez de 1 em 1.
Quando ele chegar no 100, ele ainda entra, no 101 ele para. Então, é garantido que ele vai ser executado 100 vezes. Aqui eu vou fazer uma leitura com scanf. Quem eu vou ler aqui é justamente o valor, e ele é um valor inteiro. Então, porcentagem D, eu chamei a variável de número, onde eu quero armazenar o valor lido. Depois de eu ler esse valor, eu preciso saber se ele é o maior valor já existente até agora. Então, a minha variável maior e a posição, até agora, toda vez que você declara uma variável, enquanto você não inicializar um valor para ela, o valor que está nela é um valor indefinido. A linguagem C, o compilador, ele vai alocar um espaço para essa variável, mas ele não limpa o espaço que foi alocado. Pode ser que exista algum lixo, algum valor qualquer nesse espaço. Então, não é garantido, a gente diz que é um valor indefinido. Muitas vezes tem algum valor que é lixo de algum outro dado que estava naquela posição de memória. Então, para garantir que vou ter um valor nessa variável maior, eu vou setar um valor negativo. O problema diz que todos os 100 valores vão ser valores positivos, inteiros e positivos. Então, se eu setar um valor negativo, o primeiro valor que eu ler desse conjunto de 100 números, eu pego ele como sendo maior, porque ele sempre vai ser maior porque eu estou pegando ali um valor negativo. E a posição dele, eu vou pegar uma posição 0, uma posição qualquer, poderia ser uma posição negativa também, porque o primeiro valor que ele pegar, ele já vai dizer que a posição é 1. Então, é justamente isso agora. Eu preciso verificar com um if se o número que eu estou lendo agora, se ele é maior do que o maior número que eu já tenho. Qualquer número que ele lê aqui, suponha que o primeiro número que ele lê, vamos ver o conjunto aqui. O primeiro número que ele vai ler desse conjunto vai ser o número 2. Ele vai verificar, o número 2 é maior do que o valor que está armazenado em maior? É porque o valor que está armazenado em maior é o número menos 1. Então, ele vai entrar nesse if e eu vou fazer a substituição dele agora. O maior vai passar a ser o número, no caso o número 2, e a posição dele é a posição i, é justamente o número 1. Tá? A partir de agora, que ele pegou o número 2, ele só vai ser substituído quando eu encontrar um outro número maior do que o 2. E sempre que ele achar um número maior do que o já existente, ele vai substituir o valor de maior e vai pegar em que posição ele vai estar. Isso ele vai fazer 100 vezes. Ele vai ler 100 valores e vai testar isso aí. No final de execução do laço de 100 vezes, ele vai ter armazenado na variável maior o maior valor e qual é a posição dele. Então, saindo do laço depois do for, o que o problema faz? Ele imprime o maior valor e imprime a posição, um em cada linha. Então, vamos fazer aqui um printf. Vou imprimir um porcentagem D aqui. E essa primeira impressão é o valor que está em maior. Eu vou usar um único printf para imprimir as duas linhas. Eu vou fazer uma quebra de linha, depois um porcentagem D, agora para mim imprimir a posição. Um Ctrl+N aqui também, que toda vez eu tenho que ter um Ctrl+N. É claro que para a gente testar com 100 números, é chato a gente digitar aqui 100 números. Quando a gente for jogar lá no URI, ele vai fazer isso automático. Mas para a gente testar manual, vamos testar aqui com 5 valores só. Se funcionar para 5, é claro que ele vai funcionar para 100 também. Trocar aqui o terminal.
Vamos executar. Compilou com sucesso. E vamos aqui para o exemplo do URI. Então, eu tenho aqui o 2, eu tenho o 113, o 45, o 34, 565, o 6, ele vai parar porque eu setei lá só 5 valores, né? O loop vai executar 5 vezes. E agora o maior valor aqui é o valor 34.565 e ele está na posição 4. Ok, vamos copiar o nosso código e submeter ao URI e ver se vai estar correto. Submeter. Enviar. E vamos verificar aqui. Quando tem muita gente usando o sistema, ele fica na fila de execução. Então, aqui o que está dando é que está na fila de execução. Você tem que aguardar um pouquinho até que ele entre na execução e ele mostre o status se foi aceito ou não. E aqui apareceu que está com erro. Vamos verificar o que está errado. Bem, eu descobri que o erro que tinha dado lá no URI era justamente a quantidade. Eu esqueci de colocar aqui que são 100 números que ele vai ter que ler. Vamos salvar. Copiar novamente e vamos fazer uma nova submissão. Ok, agora foi aceito. Então é isso aí, gente. Fizemos um exercício utilizando as estruturas de repetição. Temos muitos exercícios aqui no URI. Treinem-o bastante, que aprender a programar é igual a andar de bicicleta. Você só aprende se você for na prática. Meu muito obrigado.